Em casa, na praça ou no campo, o contato com a natureza pode trazer inúmeros benefícios para as pessoas com mais de 60 anos. Além de agradáveis aos sentidos, ambientes naturais podem contribuir para a convivência social, o bem-estar físico e mental e até para o tratamento de doenças. E quais são os principais benefícios do contato com a natureza para o corpo e a mente? Como se sentir mais próximo da natureza em uma cidade grande? Envelhecer no campo pode ser uma boa alternativa? Eu sou Gláucia Mendes. E eu sou Lucas Teixeira. Este é o podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia. Este episódio tem a participação da Dona Lourdes do Carmo de Sá, de 82 anos, moradora da Vila São Vicente de Paula, instituição vinculada à Igreja Católica. Lourdes é natural de Ingaí, morou em São Paulo e há mais de 40 anos reside em Lavras. O contato com a natureza foi algo presente em todas as fases da sua vida, desde a infância na roça, passando pelo trabalho em lavouras e hortas na vida adulta, até o cuidado com plantas na terceira idade. Aposentada, Dona Lourdes faz questão de se manter ativa, dedicando sua atenção aos jardins da Vila Vicentina. Vamos ouvi-la? Eu, por exemplo, eu não gosto de ficar sem serviço, né? Agora já não faço muito, mas sempre fazer uma coisinha, não? Por exemplo, pela manhã, às vezes, ou à tarde, jogar uma água, né? E pôr um esterco bom, né? A gente compra aí, ó, esterco aí, maravilha, para pôr no pezinho das flores, né? Terra também, né? Uma terrinha melhor. Até mesmo ali tem uns que precisa pôr terra e esterco. Que agora a gente vai entrar o outono, inverno, né? Agora, né? Cai todas as folhas, né? Folha amarela. Tem que estar sempre catando aquelas folhas amarelas, né? Nossa, outro dia aquela roseira que não tem espinho, como a floresta, estava linda, linda, linda. Bem feito, né? Deixar limpinho, né? Importante. Fica bonito, principalmente na parte da manhã, né? É tão linda, né? De manhã. Está sempre cuidando, zelando, né? Então, zelando, né? Para prosear sobre o assunto, nós convidamos a professora Patrícia Paiva, da Escola de Ciências Agrárias de Lavras. Patrícia é graduada em Agronomia pela UFLA, também fez mestrado e doutorado pela instituição, e atua principalmente com os temas floricultura, paisagismo e plantas ornamentais. Patrícia faz parte da Sociedade Brasileira de Floricultura e Plantas Ornamentais e é vice-presidente da International Society for Horticultural Science, onde atua como representante da América do Sul e responsável pelo programa Young Minds, voltado para jovens estudantes em início de carreira. Seja bem-vinda ao nosso programa, professora Patrícia. Muito obrigada, é uma alegria estar aqui nesse programa e falando de um assunto tão interessante que são as flores e as plantas ornamentais. Professora, durante a nossa conversa com a Dona Lourdes, ela repetiu muito a palavra zelo, não foi, Lucas? Verdade. Ficou muito claro pra gente que o zelo com a vila onde ela mora e até com as ruas do entorno é algo muito importante para ela. E essa não é uma preocupação só da Dona Lourdes. Como a terceira idade é uma etapa da vida geralmente marcada pela redução dos espaços de convivência e interação, a Organização Mundial da Saúde considera a existência de um ambiente de vivência amigável um fator para o envelhecimento saudável. E para que o ambiente seja adequado à vida de pessoas com mais de 60 anos, ele não precisa atender apenas a aspectos como segurança e acessibilidade. É importante que ele seja também agradável e confortável. Nesse sentido, a natureza tem muito a contribuir, não é mesmo, professora Patrícia? Sem dúvida, o contato com a natureza é algo muito benéfico para todas as pessoas, e especialmente as pessoas que estão nessa fase da vida em que tudo já se torna um pouco mais tranquilo. Esse contato é algo que vai ressaltar as emoções, vai estimular os sentidos, trazendo uma maior qualidade de vida para essas pessoas.
Geralmente nessa fase, assim, as pessoas estão em outro ritmo, né, professora? E aí, então, elas também conseguem observar, acompanhar o desenvolvimento das plantas, observar esse ritmo das plantas também. É uma fase muito interessante da vida em que as pessoas têm mais tempo, têm mais oportunidade para observar a natureza, para estar em contato com a natureza. Logicamente, isso é benéfico para todas as idades, mas especialmente para esse grupo, em função do período da vida em que estão, eles têm mais oportunidade, mais tempo para observar os ciclos, para perceber as mudanças, as alterações que vão ocorrendo na natureza. É interessante você mencionar essa questão dos ciclos, professora, porque na nossa conversa com a dona Lourdes, ela realmente percebeu uma mudança no comportamento de uma planta, sabe? Ela, enquanto estava mostrando os jardins para a gente, ela me mostrou uma folhagem e ela falou assim, engraçado, como que a natureza muda, né? Que essa planta, no tempo das águas, ela geralmente fica bonita, depois que passa, ela seca. Outro dia ela secou e brotou de novo, mesmo a gente já tendo entrado no outono. Aí ela me mostrou a plantinha, né? Eu fiz uma pesquisa, vi que é uma planta da família Caladium, e eu achei interessante, né, essa observação dela, né, de que a percepção dela ao longo do tempo, de todos os anos, ela vê o ciclo da planta e agora ela está percebendo uma mudança nesse ciclo, né? Sim, isso é muito interessante, porque realmente as plantas, assim como as pessoas, também têm ciclos, e esses ciclos eles são norteados pelas mudanças no clima. Então, essa alteração de fotoperíodo, que seria a quantidade de horas de luz que nós temos no dia, em que no verão é maior, no inverno ela é menor, a própria alteração de temperaturas, do regime de chuvas, isso tudo vai alterar o ciclo, o comportamento das plantas. Às vezes poderia ter passado despercebido ao longo da correria do dia a dia, mas com o tempo as pessoas conseguem observar isso e relacionar essas alterações no ambiente com o que está acontecendo com a planta. Mas, obviamente, também nós estamos num período também muito diferente e toda a mídia destaca muito isso, a pesquisa está muito preocupada, os pesquisadores estão preocupados com as mudanças climáticas, e essas mudanças têm afetado muito o ciclo das plantas. Basta nós observarmos que nós estamos num período já de outono com temperaturas de verão. Então, isso afeta, e as plantas são aquelas que manifestam mais rapidamente a sensibilidade a essas alterações que não eram comuns no passado. Então, essa alteração que ela percebeu possivelmente também está relacionada a essas mudanças climáticas, ao aquecimento global. Nós estamos observando diversas alterações e que não eram comuns, e elas estão sendo atribuídas e relacionadas a essas mudanças atípicas no nosso clima. Professora, a dona Lourdes apresentou para a gente, né, essa flor que ela tem lá, essa folhagem, que nas pesquisas a gente foi descobrir que é Caladium, né? Isso mesmo? E tem algum outro exemplo dessas mudanças, alguma outra planta que foi observada esse tipo de mudança? Bom, nós temos muitas observações e algumas estão levando os pesquisadores, né, a tentar entender melhor esses processos. Alguns não estão ainda em publicação, estão sendo estudados, mas particularmente nos jardins nós observamos no final do ano, com os picos de calor, que as plantas do grupo das aráceas, que inclui, por exemplo, algumas monsteras, nós temos o guaimbé, que são bem comuns nos jardins, que são plantas que normalmente crescem em áreas de sombra, mesmo plantadas em ambiente correto, depois do período de pico de calor, elas começaram a apresentar queimaduras, as pontas das folhas começaram a secar. E isso, com certeza, foi efeito das altas temperaturas nessas espécies. E as plantas em casa também podem trazer muitos outros benefícios para a mente, não é, professora? Como, por exemplo, estimular a criatividade. Fala um pouquinho para a gente sobre isso.
Sim, isso é uma área de estudo muito interessante. Assim, as plantas em casa, e não somente em casa, mas também nas áreas de trabalho, elas trazem inúmeros benefícios. E isso é algo que já foi estudado e já tem comprovação científica, que a presença de plantas, muitas delas nós chamamos de purificadoras do ar, ou seja, elas conseguem limpar o ar, retirando partículas que poderiam ser tóxicas para as pessoas. Por exemplo, em áreas de escritório, nós lidamos com impressoras, com tintas, com plásticos, e algumas plantas são capazes de absorver alguns dos elementos que são liberados no ar. Por outro lado, também, a presença delas também estimula a criatividade. Por exemplo, principalmente escritórios onde se trabalha muito com marketing, com criação, esses escritórios eles têm uma quantidade muito grande de plantas, porque elas têm essa ação relaxante e estimulante da criatividade no cérebro dessas pessoas. É muito comum, por exemplo, nós vermos aí alguns escritórios de empresas, por exemplo, que tem um grande número de pessoas, eles têm áreas ajardinadas justamente para que as pessoas possam estar lá e estimular a criatividade. E retornando, logicamente, em casa, todos esses benefícios, eles são estimulados. Além de purificar o ar também, as plantas podem atua no relaxamento e, ao mesmo tempo, estimula as pessoas naquelas ações do dia a dia. E para além dos benefícios psicológicos, emocionais, o cuidado com as plantas, colocando a mão na terra, manuseando as plantas, como a dona Lourdes faz, por exemplo, também pode fazer muito bem para a saúde física. Quais são os principais benefícios nesse sentido, professora? Olha, o trabalho no jardim, ele é fantástico. Não só no jardim, mas o cuidar das plantas e cuidar dos vasos e cultivar em casa é fantástico e tem realmente vários benefícios. O fato da pessoa poder sair no jardim ou estar numa varanda, ela está movimentando, tem um movimento para aqueles que conseguem do abaixar, do levantar, né? Você acaba trabalhando o corpo. O sol, tomar sol para a vitamina D, isso é extremamente importante, sem contar que está respirando um ar puro, e o contato com as mãos também, com a terra, isso a gente sabe que libera energia. Então são inúmeras vantagens que às vezes elas podem até passar despercebida e a pessoa, talvez ela não consegue nomear e listar essas vantagens. Ela sabe que no final ela está sentindo bem do trabalho que foi realizado. Recentemente eu vi até uma matéria jornalística falando que pesquisas estão demonstrando que atividades manuais, né, como por exemplo você cuidar de uma planta, elas são muito mais complexas, né, para o cérebro e trazem muito mais benefícios do que a gente ficar digitando em um teclado, por exemplo, porque para o cérebro é muito mais complexa, né, essa atividade de manusear a planta do que apertar teclas que são iguais, né? Então, assim, como que os benefícios vão realmente muito além, né, do que a gente pode imaginar, né, professora? Sim, e o mais interessante é que é algo muito dinâmico, ou seja, a cada dia você tem uma situação nova, é uma plantinha daninha que cresce no vaso, que precisa ser retirado, a gente tem a percepção se precisa de ser molhado ou não, então os sentidos eles são muito aguçados. As pessoas conseguem observar o próprio ciclo, a brotação, a formação de uma folha nova, e o fato de você estimular o tato, de estar com a mão em contato com a planta, com a terra, mas também nós temos o olfato, a própria visão, isso tudo, a própria audição também, que pode ser estimulada pela presença de um inseto naquele jardim. Então, são os vários sentidos eles são estimulados, e muitas vezes, como eu disse, não são, diria, listados, mas a gente, quando nós paramos para pensar, nós conseguimos perceber quantos benefícios são gerados dessa atividade. E, professora, no cuidado com jardins e hortas, né, algumas habilidades elas podem exigir um esforço maior do que outros. E aí, pensando um pouco no nosso público que às vezes pode ter alguma fragilidade ou uma dificuldade para certas posturas,
O que pode ser feito para garantir o conforto, a funcionalidade nesses momentos? O trabalho no jardim é muito interessante, que ele é um trabalho acessível. Qualquer pessoa com qualquer limitação ou não pode trabalhar. O que nós precisamos fazer são adaptações. Por exemplo, uma pessoa que tenha maior dificuldade em locomoção, pode ser feito uma bancada, onde nela pode-se construir um canteiro e a pessoa consegue trabalhar assentada, por exemplo. Nós podemos colocar vasos numa mesa, da mesma forma pode-se trabalhar assentado. E outras limitações, por exemplo, nós tivemos, alguns anos atrás, ficaram muito famosos os jardins sensoriais, em que justamente prezava por isso, por estimular os sentidos, mas também se tornar acessível às pessoas. E era muito interessante, alguns desses jardins, por exemplo, as pessoas utilizavam vendas nos olhos para ver o comportamento de não enxergar e trabalhando só o tato. Então, isso é totalmente possível, são adaptações, o próprio tato, ele permite que várias atividades sejam feitas. Então, não há limitação, precisa somente de adaptações para favorecer algumas limitações. Então há diferentes formas de ter contato com a natureza. Possivelmente algumas pessoas que estão nos ouvindo até já tiveram vontade de incluir plantas no ambiente, mas ficam desanimadas, às vezes pensam, não tem espaço para isso, vai dar muito trabalho. Uma que é clássica é eu não tenho a mão boa para plantar. Que dicas você daria para quem quer começar a cuidar de plantas? Olha, essa expressão é muito comum, mas ela não é verídica. Na verdade, a diferença é que algumas pessoas conhecem melhor as técnicas de plantio, que são muito simples, apesar da gente denominar de técnicas, e outras não. Então, existem situações, por exemplo, quando nós fazemos o plantio, é fundamental que a nossa mudinha ela esteja bem fixa, que nós vamos apertar com os dedos a terra para ela ficar bem fixa nessa onde ela foi colocada. Algumas pessoas, às vezes, não fazem isso. E aí, no processo de irrigar ou não, a planta acaba caindo, tombando, porque ela não foi bem fixada. E, logicamente, existem várias outras técnicas. Então, isso é muito fácil ser ensinado, às vezes, por uma pessoa que tem um conhecimento um pouquinho maior na área, pode auxiliar ensinando, mas, às vezes, os próprios amigos, os vizinhos, aquelas pessoas que nós intitulamos de ter mão boa, né? Ela conhece essas técnicas. Então, são pessoas que poderiam ensinar umas para as outras. E, de repente, até os netos que têm os seus avós aproveitar, né, para pegar umas dicas, ter um pouquinho de conhecimento nessa área, né, pode ajudar bastante, não é? Isso é muito interessante, porque as pessoas, numa fase da vida, o que elas mais querem e desejam é transmitir conhecimento. E tanto que as pessoas mais velhas, elas gostam muito de contar histórias, de contar as experiências. Essa convivência, então, dos avós com os netos é algo extremamente saudável. E essa transmissão do conhecimento de como plantar, de como cultivar, o próprio ciclo das plantas, o que acontece, ela acontece informalmente. E é muito importante que os jovens possam valorizar e querer aprender, né? Os jovens e as crianças, querer aprender dos seus avós como fazer. E, professora, nessa busca de uma integração da natureza com o meio ambiente, hoje em dia existem até projetos de arquitetura que buscam essa integração entre espaços e naturezas, não é? Paredes verdes, por exemplo. Você pode falar um pouquinho para a gente dessa busca de uma integração arquitetônica com a natureza? Isso é muito interessante, porque esse conceito de integração ele vem de muitos anos, talvez desde a antiguidade. Isso porque os jardins italianos, aí contando um pouco de história, né? Os jardins italianos, eles eram construídos e eles tinham um conceito chamado interpenetração casa-jardim. Termo complicado, né? Interpenetração casa-jardim. Bom, traduzindo isso, o que era isso? Eles na cultura deles, a casa deveria ir para o jardim, tanto que eles colocavam a mesa de jantar nos jardins e muitas refeições, os piqueniques eram feitos em jardins. Nós vemos isso muito em filmes.
E ao contrário também, o jardim ele ia para dentro de casa. Então, muitas as entradas são os átrios da casa italiana, eram áreas ajardinadas. Então, eles já trabalhavam esse contato. Logicamente, com o tempo, isso foi perdendo um pouco, as culturas foram modificando, mas isso veio muito forte, né? É uma tendência realmente de nós termos essa interação entre casa e jardim. E uma das formas é justamente com o uso das paredes verdes, dos jardins verticais, mas nós temos outras possibilidades, como os quadros vivos, o próprio fato de pendurar vasos, de colocar plantas em casa, é uma forma de levarmos a natureza para dentro de casa. Então, a falta de espaço, ela não é uma justificativa para não ter plantas. E realmente ter em casa as plantas, os benefícios são imensos. Explica pra gente o que são os quadros vivos, professora. Ah, sim, são muito interessantes. Nós temos, como eu disse, nós temos as paredes verdes e temos os quadros vivos. A parede verde, ela é construída a partir de uma estrutura, geralmente ela vem pronta, de diferentes empresas, e nós instalamos isso na parede, pode ser interno, pode ser externo, e dentro dessa estrutura, que pode ser de concreto, de alvenaria, pode ser até de materiais de fibra, nós plantamos as nossas plantas ornamentais e às vezes medicinais e também hortas, né? Então isso é parede porque ela vai cobrir toda uma parede. Mas surgiu no mercado algumas empresas que fizeram uma criação diferente, que foram os chamados quadros vivos. O que é o quadro vivo? É um quadro realmente, e esse quadro ele tem uma estrutura que permite o plantio de algumas plantas. Nós conseguimos adquirir isso no mercado, em floriculturas, às vezes na própria internet. Você já compra o quadro, vem o sistema de irrigação e coloca na parede no lugar de um quadro ou próximo de um quadro. É muito interessante. E essa pode ser também mais uma opção para os nossos ouvintes que têm essa dificuldade de mobilidade que a gente citou anteriormente também, né? Sim, as paredes verdes elas são muito interessantes porque nós podemos construí-las de tamanhos diferentes, de alturas diferentes, então nós vamos sempre adequando nos espaços. E como ela pode começar desde o chão, nós podemos prever a altura que seria mais fácil de se trabalhar. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre os benefícios do contato com a natureza para pessoas com mais de 60 anos. Batemos um papo com a dona Lourdes de Sá, moradora da Vila Vicentina de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Patrícia Paiva, da Escola de Ciências Agrárias de Lavras. No primeiro bloco, nós falamos sobre os benefícios do contato da natureza para o corpo e a mente, como integrar e cuidar de plantas no ambiente doméstico. Neste bloco, vamos falar sobre as possibilidades de contato com a natureza no ambiente urbano. Professora Patrícia, a dona Lourdes nos contou que por 23 anos ela morou em São Paulo. Lá ela trabalhou como doméstica em indústrias. E já naquela época, lá nos anos 60, a cidade já vivia um ritmo frenético, diferente da vida no interior do sul de Minas. Vamos escutar o que ela nos contou. O povo correndo, subindo, sobe e desce a escada, né? Eu não sei agora, né? Mas lá é mais indústria, né? Comércio, muita avenida, né? Muita coisa, né? Metrô, aquelas coisinhas todas, né? Acorda muito cedo, vai pro trabalho e volta, né? Lá é assim, né? Mas é aquela correria de condução. Tem que levantar muito cedo, né? Tem lugar aqui que tem... que eu com meu povo, eu morava no ABC. Tem o subúrbio, né? 40 minutos você está no centro da cidade, né? Quer dizer que nem uma condução que não dá para cansar. Mas chegando lá no centro, você tem que tomar outra condução, às vezes, né? Aí leva mais tempo, né? Mas a correria é... Por conta dessas características, São Paulo ficou conhecida como selva de pedra. Suas construções pesadas, frias e muitas vezes pequenas não reservam muito espaço para o meio ambiente. Em seu ponto de vista, professora, o que nossos ouvintes 60+, que vivem nos grandes centros urbanos, podem fazer para se sentirem mais próximos da natureza? Realmente nós temos esse problema, né, em grandes centros, que são áreas muito construídas e às vezes nem sempre estão acessíveis opções de lazer.
mas isso vem atraindo muito a atenção dos pesquisadores e também do poder público, justamente no sentido de tentar minimizar esses efeitos. E com isso, então, tem sido muito estimulada a construção de praças, a construção de parques, que são áreas maiores, justamente para oferecer opções e ambientes de lazer para as pessoas que vivem nos grandes centros. Além disso, também é muito interessante os novos prédios, os condomínios, hoje têm se prezado muito pelas áreas de lazer. Às vezes são áreas pequenas, mas são áreas que oferecem, às vezes, um pequeno pomar, um pequeno jardim, como forma de tentar minimizar esse problema. E cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, realmente têm parques muito bonitos. Às vezes o que pode dificultar a ocupação desses espaços é uma percepção da falta de segurança, não é? Esse também é um grande problema que nós temos, que é a segurança nessas áreas públicas, mas que também tem tido bastante atenção do poder público. Então, muitas vezes o que nós vemos nos parques é um policiamento bastante intenso para permitir que as pessoas possam utilizar com mais segurança. Por outro lado, também, as praças e parques têm tentado fazer muitas promoções, porque essas promoções, os eventos que são feitos são atividades que atraem público, atraem pessoas, e essa movimentação, então, favorece que se tenha mais segurança, um volume maior de pessoas, de famílias, as pessoas se sentem mais seguras. Mas nós precisamos de contar com o policiamento, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa realidade que não é algo comum em muitas cidades do exterior, em que os parques e praças são locais realmente seguros e destinados ao lazer. E, professora, aqui no interior, a gente percebe que as praças são ambientes que costumam ser muito frequentados por pessoas com mais de 60 anos, né? É muito comum a gente ver nesses espaços idosos, às vezes, ou sozinhos ou em grupo, jogando carta. Você poderia falar para a gente um pouquinho, então, como que as praças, elas também contribuem para o envelhecimento saudável? As praças, assim como os parques, eles são considerados como áreas verdes. E o interessante dessas áreas é que elas ofereçam à população diferentes formas de lazer. Às vezes a gente não tem esse costume de nominar, mas existem opções diferentes de lazer. E é muito interessante nós observarmos quando as pessoas, por exemplo, estão na praça e elas estão simplesmente sentadas no banco, observando as árvores, observando o movimento. Nós chamamos isso de lazer contemplativo. E é gostoso, isso faz bem para a mente, sentar para não fazer nada e simplesmente ver, né, o movimento da natureza. Assim como também nós temos outras opções, como o lazer gastronômico, que refere-se à alimentação, o lazer aquisitivo, que é quando você tem uma feira, que você vai adquirir produtos, o esportivo, que é a possibilidade de realizar esportes nesse espaço. Então, a função, ou as funções que nós temos num espaço como esse, é justamente tentar atender as pessoas nas diferentes necessidades aí de lazer ou de interesses de lazer. E nós observamos que essas pessoas, às vezes 60 a mais, em função também de ter um pouco mais de tempo disponível, acabam usufruindo bastante desse espaço, né? E vejam que é realmente um local muito gostoso de encontro, de conversar, de distrair e às vezes de não fazer nada, né? O que faz muito bem para a mente também. Professor, e você citou aí o lazer degustativo e as feiras, né? E aqui na cidade de Lavras é interessante que nas nossas feiras o pessoal tem a possibilidade de comprar as plantas e até mesmo alimentos orgânicos, né? Apesar de nós termos o mercado, que também tem uma feira muito importante, muitas delas tradicionalmente ainda ocorrem nas praças. Então, existem os dias específicos para cada local e é gostoso porque é possível adquirir os alimentos produzidos na região, produzidos na nossa localidade e muitas vezes de forma orgânica, mas assim também é interessante nós vermos que os feirantes eles levam as plantas, os vasos para serem comercializados. E há uma particularidade muito interessante nessa comercialização, porque às vezes você acha uma única planta, um único vaso, e é um exemplar único que talvez você não vai encontrar em outra ocasião. Então é uma chance de adquirir produtos diferentes também, diferentemente daqueles que vêm das grandes áreas de produção.
E, professora, falando em praça, você realizou um amplo estudo sobre as praças em Minas. Fala um pouquinho para a gente sobre esse trabalho que você observou em termos da ocupação social desses espaços. Esse é um trabalho de pesquisa muito interessante que nós temos, em que nós fazemos a análise, todo o estudo de algumas praças históricas que estão situadas ao longo da Estrada Real. Então, em várias cidades nós já desenvolvemos essa pesquisa, levantando toda a história, desde o início da formação da praça até os usos nos dias atuais. Nesses estudos, obviamente, nós analisamos todos os aspectos paisagísticos, de como foi formado o jardim, o traçado desse jardim, mas também nós observamos os usos, nós analisamos os usos. Nós entrevistamos pessoas para entender como essa área ela evoluiu em termos de uso e como está o espaço hoje. E nessas entrevistas e nesses estudos, nós também tentamos verificar como esse espaço funciona no aspecto social, ou seja, quem são as pessoas que frequentam o espaço ou que frequentaram no passado, porque algumas mudaram, né, de classes sociais diferentes ao longo do tempo, o que as pessoas fazem nesses espaços ou o que elas faziam no passado nesses espaços. Então é interessante, nós estamos falando do mercado, existem praças que já serviram como mercado, que hoje elas têm a função de lazer. Então esse é o nosso estudo de analisar toda essa evolução e o uso do espaço. E é muito interessante, cada um desses estudos gerou um trabalho, gerou uma publicação para que as pessoas pudessem conhecer a história da praça. Muito legal, professora. E aqui em Lavras, por exemplo, né, você falou dessa ocupação, assim, tem algumas praças que são mais frequentadas por idosos, outras por pessoas mais jovens. O que a gente pode observar, assim? Porque você falou dessa diferença das ocupações, né, das praças. Sim, ocorre essa diferença, sim. Nesse estudo que nós fazemos, nós analisamos não somente a praça, mas o entorno da praça, ou seja, o que existe no entorno da praça, em volta desse espaço, o que já existiu no passado, e isso tem uma influência muito grande. Quando nós temos, por exemplo, uma praça num bairro que já foi construído há muitos anos, a tendência é que as pessoas também estejam residindo ali já tenham bastante tempo. Então, acaba sendo espaços que são utilizados por pessoas mais velhas ou pessoas mais experientes aí, né? Mas, por outro lado, também em bairros mais novos, são os bairros mais recentes, nós temos muitas pessoas que estão começando a vida, começando a família, então nós percebemos uma frequência muito grande de crianças nesses espaços. Então, isso realmente tem uma influência muito grande de onde essa praça está e do que há no entorno dela. Por exemplo, a nossa Praça Augusto Silva, que está no centro da cidade, e onde nós temos comércios, nós temos os bancos, ela, em alguns momentos, ela é utilizada como uma área de circulação, ou seja, as pessoas utilizam para atravessar, para passar de um local ao outro. Então, há uma influência muito grande, sim. E para além das praças, há cidades que possuem uma cultura paisagística muito forte. Como esse ambiente contribui para o envelhecimento saudável, professora? Olha, isso é muito interessante. Há um efeito cultural muito grande nisso. Há locais em que as pessoas prezam muito pelos jardins, tanto de casa quanto do jardim também no espaço público. E isso é muito interessante, muitas vezes ele vem da origem ou de como o poder público tratou isso. Explicando isso melhor. Por exemplo, nós sabemos que no sul do Brasil nós tivemos várias colonizações, principalmente de imigrantes europeus. E os europeus, eles têm um carinho, um cuidado muito grande com os jardins. E não só os de casa, mas também eles prezam muito pelo jardim público. Então, tanto a população quanto o poder público cuida muito desses espaços. Então, é muito normal nós circularmos nessas cidades, né, desses estados do sul, e nós vemos praças lindíssimas. E, por outro lado, em outros locais, às vezes essa cultura não é tão forte. E por isso que nós vemos também as praças não estão tão bem preservadas, infelizmente. Mas, reforçando, isso precisa ser uma ação conjunta.
entre a população expressar o seu anseio e o poder público entender da importância desse espaço como área de lazer, como área verde para as pessoas que moram na cidade e a importância de manter isso preservado. E além dos jardins, tem cidades também que são muito arborizadas, né? Por exemplo, eu sou da Zona da Mata, aqui em Minas, e eu percebo que assim, algumas cidades lá da região, como por exemplo Leopoldina, Cataguases, são cidades que têm muito essa cultura do plantio de árvores, né, no ambiente urbano, assim. Praticamente todas as ruas são arborizadas e as árvores são todas muito iguais, assim. Então, você percebe que há uma cultura, né, de arborização e, assim, isso foi, né, incentivado pelo poder público, assim, e hoje em dia as próprias pessoas, né, já, de certa forma, cuidam e prosseguem com essa cultura, né, plantando aquele mesmo tipo de árvore em frente à sua casa, mantendo aquela arborização, né, e transmitindo ela, né, fazendo com que ela permaneça ao longo do tempo mesmo, né, que isso que essa cultura ela vá adiante. Realmente, isso vem do poder público em manter a cidade arborizada, mas também vem da cultura da população. E nós temos aí duas situações. De um lado, nós temos pessoas que entendem os benefícios de ter uma árvore, e é verdade porque nós temos sombra, nós temos a beleza, nós atraímos os pássaros, e isso realmente torna a cidade muito bonita. Mas, por outro lado, há pessoas que não entendem a beleza de uma árvore e acham que ela é um problema. Como um ser vivo, é lógico que a árvore perde folhas, né? Então, isso é muito natural, mas é o ciclo, como nós mencionamos. E o que vale perceber é o benefício. E é muito engraçado, às vezes a gente vê a pessoa não tem árvore em frente de casa, não quer plantar, mas coloca o carro na árvore do vizinho, na sombra do vizinho, né? Mas, por outro lado, o passeio sendo uma área pública, o trabalho aí precisa ser feito pelo poder público. E isso envolve todo um planejamento para escolher a espécie certa a ser plantada no local correto, porque nós precisamos de observar a largura das ruas, a largura dos passeios, observar a presença ou não de fiação, a presença de garagens. Então, o plantio não pode ser feito aleatório, ele precisa de um plano e um plano profissional para que se selecione aquilo que é correto. Muitas vezes as pessoas se chateiam com a árvore, mas é porque não foi plantada a espécie correta que deveria ser colocada no espaço. Então, tendo a orientação de um profissional, realmente isso modifica a característica, né? Modifica a cidade. E é muito interessante que, por um lado, nós temos as árvores também têm um benefício de redução de temperatura, então isso é algo já comprovado cientificamente, e a presença de arborização torna as cidades mais frescas. E, por outro lado, também implica em qualidade de vida. Se vocês observarem, quando nós vemos esses rankings que saem publicados, hoje é muito comum a gente ver isso na internet, quais são as melhores cidades do Brasil para se viver? Ou quais são as melhores cidades do mundo para se viver? Essas cidades, necessariamente, elas têm praças, têm parques em grande quantidade e têm as ruas arborizadas. Então, não é possível a gente ter essa qualidade de vida na cidade se não tiver isso. E, professora, uma cidade arborizada também, acho que até assim, para a gente que é do interior e para o público 60 a mais, que tem muito esse costume de colocar a cadeirinha na calçada para poder bater um papo, fazer isso com a sombra de uma árvore é uma beleza, né, professora? Nossa, é maravilhoso, é o contato, é a possibilidade de você encontrar pessoas, de conversar, e ninguém faz isso no calor e sob o sol, né? Então é preciso a sombra. E eu ainda tenho o emocional, né, de você estar vendo a árvore, ver o movimento dos pássaros, dos insetos, ver às vezes a floração. Então, os benefícios são realmente imensos. E vale considerar que também não é só o fato de assentar, mas o fato de andar também, né, de poder fazer uma caminhada, de deslocar na sombra, né, além de ver a beleza, mas num ambiente agradável.
E falando sobre cidade, a gente não pode deixar de falar sobre a UFLA. Afinal, ela é uma cidade universitária. Aqui é muito evidente o cuidado com o paisagismo, e você é uma das responsáveis por esse trabalho. Conta um pouquinho pra gente sobre o paisagismo do campus, como ele foi pensado, com quais objetivos. Olha, esse trabalho realmente tem bastante tempo. Desde que eu me ingressei na universidade, eu fui convidada a trabalhar nessa área e trabalhei muitos anos em parceria com uma técnica também que trabalhava na área de paisagismo. E a proposta era realmente de construir uma universidade muito bonita, agradável, que oferecesse qualidade de vida, pensando inicialmente na nossa comunidade, ou seja, nos professores, nos técnicos e nos estudantes. Mas hoje nós vemos que isso se estendeu, né? Toda a comunidade e a cidade usufrui desses espaços. A gente sabe como as plantas ornamentais, as flores, as folhagens, né, à disposição dos jardins, elas enchem os olhos. E realmente quando a gente chega, mesmo que às vezes desanimado, nós saímos cansados, quando nós passamos por jardim, isso parece que revigora. E trabalhamos, logicamente, muito a arborização, o trabalho é constante. Então, nós ainda temos muitas áreas a serem implantadas e as áreas que já foram implantadas precisam ser mantidas, às vezes precisam de ser alteradas, de ter adaptações. Então, é um trabalho constante, mas é um trabalho feito com muito prazer, com muito amor, para criar realmente um ambiente agradável. E a nossa universidade, informalmente, ela tem o título de uma das mais bonitas do Brasil. Neste episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, nós estamos proseando sobre os benefícios do contato com a natureza para pessoas com mais de 60 anos. Batemos um papo com a dona Lourdes de Sá, moradora da Vila Vicentina de Lavras, e estamos conversando sobre o assunto com a professora Patrícia Paiva, da Escola de Ciências Agrárias de Lavras. No bloco anterior, nós falamos sobre os ambientes naturais criados no espaço urbano, como parques, praças e ruas arborizadas. No terceiro e último bloco, nós vamos conversar sobre o envelhecimento no ambiente rural. Assim como a dona Lourdes, muitas pessoas da geração dela viveram a migração do campo para a cidade, pois a urbanização no Brasil se intensificou justamente quando elas eram jovens, nas décadas de 60 e 70. Dona Lourdes decidiu voltar para o interior após 23 anos. E naquela época foi trabalhar em lavouras e no plantio de hortas, atividades com que ela se identificava mais. Envelhecer no campo acaba sendo a escolha de muitas pessoas, seja de quem já viveu um período da vida lá, ou de quem descobriu recentemente as vantagens do ambiente rural. E a vida no campo não só possibilita todos os benefícios que nós já comentamos, como traz outras vantagens para o envelhecimento saudável. Não é mesmo, professora Patrícia? Sem dúvida. É algo extremamente agradável estar numa área rural em contato com a natureza. E o fato de poder cuidar, poder plantar, ver a planta crescer, fazer a colheita e ao mesmo tempo se alimentar daquilo que plantou é algo inexplicável. É algo extremamente agradável, prazeroso. E é muito interessante essa convivência e, sobretudo, nessa situação que é o caso da dona Lourdes, que viveu no passado, em que havia uma cumplicidade muito grande das pessoas que moravam na área rural. Então, eles compartilhavam a experiência, compartilhavam o alimento, compartilhavam o trabalho, um ajudava o outro. Logicamente, hoje nós estamos numa outra esfera, mas o benefício continua. Então, plantando, cultivando, né, que atrai essa atenção, cuida desse emocional e dá esse prazer de colher e, sobretudo, de compartilhar aquilo que foi colhido. E no campo também as pessoas elas têm a possibilidade de fazer uma imersão maior nesse ambiente natural, né, que inclusive serviu de inspiração, né, professora, para terapias recentes, como banhos de floresta, não é? Você chegou a comentar com a gente? Isso é muito interessante, né, porque com o tempo se perdeu esse contato, se perdeu muito essa vivência nas áreas naturais, que era algo muito comum, né? A gente falava isso, andar no mato,
né? Então era a possibilidade de andar nas matas que tinham, achar uma mina, de respirar aquele ar dentro da mata, que é algo delicioso. E aí, então, recentemente foi criado esse conceito, né? Banho de floresta. O que é esse banho de floresta? É realmente ir para o mato. Então, essa possibilidade de andar numa mata, de respirar aquele ar puro, de estar em contato com as plantas, com a natureza, passar um tempo ali dentro. É uma terapia realmente para relaxamento mental, para tornar as pessoas mais tranquilas, controlar a ansiedade, se desligar daquela correria do dia a dia. Né? Então, tem realmente o nome de terapia. É muito interessante isso. Então, é a volta daquilo que era muito bom no passado e que hoje se torna bastante valorizado. E, professora, recentemente também, né, a gente teve um exemplo dos benefícios, né, que o campo traz para a saúde física e mental. Né? A gente viveu uma pandemia, né, de Covid-19 e, nesse período, muitas pessoas incentivadas pela necessidade de distanciamento social, acabaram buscando o campo, né, para poder viver. E muitas acabaram resolvendo ficar por lá também, né? E é interessante porque, assim, essa busca do campo também, ela foi possibilitada por conta dos avanços que a gente teve, das melhorias em termos de infraestrutura no campo. Né? Hoje a gente tem acesso à energia, acesso à internet, então isso possibilitou que essas pessoas buscassem esse espaço também e, assim, algumas, depois da pandemia, voltaram para o ambiente urbano, mas também teve quem resolveu ficar por lá, né? Nesse período, né, que foi bastante difícil, né, essa necessidade de isolamento, foi um ambiente que as pessoas começaram a descobrir como um local seguro. Estar em contato com a natureza, um distanciamento diferenciado, né, e as pessoas começaram a descobrir a possibilidade de cultivar, de passar tempo, né, nas áreas rurais, nos sítios, nas fazendas ou mesmo chácaras, e muitas pessoas mudaram para esses ambientes justamente por essa infraestrutura que é bastante favorecida. E isso foi muito interessante também e com reflexos grandes na indústria de plantas ornamentais, porque foi uma das indústrias que não sentiu o efeito da pandemia, pelo contrário, a venda de plantas ornamentais cresceu em grandes volumes nesse período, justamente porque as pessoas começaram a querer plantar e cultivar também essas áreas, a levar para a roça, né? Mudas novas, espécies novas, frutíferas. Então as pessoas redescobriram esse prazer de estar em contato com a natureza, de estar no campo e de cultivar as plantas nesses ambientes. E é interessante essa questão do trabalho no campo também, que enquanto eu pesquisava sobre o assunto, para a gente poder bater esse papo, eu encontrei um trabalho acadêmico que falava, né, do valor do trabalho, né, para as pessoas que nasceram no campo, né, que ele acaba sendo muito diferente, né, do significado que a gente dá. Então, a pessoa, às vezes, até com mais de 60 anos, ela faz questão de continuar trabalhando, e aí, claro, dentro das suas limitações, né? Mas, para quem nasceu no campo e viveu a vida toda lá, mesmo depois de 60 anos, eles querem continuar dando a sua contribuição de alguma forma, porque o trabalho é uma forma de identidade dele também naquele espaço, né? O interessante nas áreas rurais é que não há limite de idade. É muito comum nós vermos as pessoas com 60, com 70, 80, 100 anos ainda trabalhando, ainda segurando a enxada, plantando, cultivando, esperando a colheita. E realmente é uma cultura que foi formada lá atrás, né, nos primeiros anos de vida, aprenderam a trabalhar e entenderam que também não há limite. E isso é muito saudável, muito saudável. Nós vemos pessoas com grande vitalidade e fazendo essas atividades,
né, de capinar, de plantar, de colher, de podar as plantas. Veio a dona Lourdes, né? Hoje ela não está morando no campo, né? Mas ela com 82 anos, ela faz questão de cuidar dos jardins, né? E ela, na conversa, ela fala, eu não gosto de ficar sem trabalho, eu gosto de me manter ativa. Então, quer dizer, ela que nasceu no campo, ela também tem esse modo de ver o mundo, de ver a vida, né? Sim, esse é o grande benefício que nós estamos falando de cultivar, de plantar. Então, não importa o espaço onde a pessoa está, pode ser num espaço muito pequeno, num espaço um pouco maior ou numa grande fazenda, o benefício ele é o mesmo. Logicamente, cada um na sua proporção, mas é o benefício de cultivar, de plantar, de lidar com a terra. Professora, durante a nossa conversa, eu estava me recordando aqui, na minha cidade tem uma árvore que foi plantada pelo meu pai e pelo avô dele. E o campo foi crescendo, a cidade foi invadindo o campo, e toda vez que eu passo lá, eu lembro dele me contando essa história. É sempre um prazer lembrar que foi alguém da minha família que plantou aquela árvore. E aí, outra diferença do campo em relação à cidade é o valor dado às pessoas mais velhas. Infelizmente, o envelhecimento não é muito valorizado na sociedade contemporânea. Chega-se, em alguns casos mesmo, a perder o respeito com os mais velhos. Já no espaço rural, o idoso ainda continua desempenhando um papel que a gente via em sociedades passadas, de fazer parte da educação e do aconselhamento dos mais novos, não é? É muito interessante essa relação. A gente percebe muito isso no meio rural, esse grande interesse de aprender com os mais velhos, não só os familiares, mas a pessoa mais velha que tem mais experiência em vários aspectos. E pelo contrário também, as pessoas mais velhas têm muito prazer em ensinar os mais novos a trabalhar, ensinar o ofício, né, a fazer diferentes atividades. E isso, como foi mencionado, vem de culturas passadas e é muito interessante, isso é muito forte na cultura oriental, que tem relação também com os jardins orientais. Na cultura oriental, é extremamente valorizada a presença da pessoa idosa em casa, justamente porque essa pessoa tem uma experiência muito grande, um conhecimento muito grande. Então, é uma bênção ter a pessoa idosa em casa, justamente porque ela vai transmitir todo o conhecimento para as gerações mais novas. E relacionando isso aos jardins, o jardim oriental, ele, entre vários outros elementos, ele tem a presença da água e na forma de um córrego, de um riacho, sempre a água correndo, porque a água no jardim oriental representa o conhecimento e a transmissão de conhecimento. Enquanto ela está correndo, é como se fosse o conhecimento sendo transmitido. A prosa está muito boa, mas o nosso episódio já está chegando ao fim. Aproveito para agradecer à professora Patrícia por essa conversa sobre um tema tão agradável e que tem muito a contribuir para um bom envelhecimento. Eu é que gostaria de agradecer, como eu disse no início, é um grande prazer falar de plantas ornamentais, falar de flores, falar de jardins. E realmente são espécies que trazem grandes benefícios. Muitas vezes nós não percebemos, nós visualizamos, entendemos que são bonitas, mas talvez a gente não tenha relacionado quais são e listado todos os benefícios que nós podemos ter em cultivar essas plantas, em manter essas espécies, em ter um jardim e ter um vaso em casa. Particularmente na UFLA, nós temos um núcleo de estudos, que é o NEPA-Flor, onde nós ensinamos os nossos alunos, desde a graduação, como mestrado e doutorado, várias técnicas do cultivo das plantas, como trabalhar os jardins. E os trabalhos, as informações são divulgados na página do Instagram com esse título, NEPA-Flor. Também nós temos o Horto Botânico, que é um local onde nós temos coleções de plantas, e muito interessante porque mantemos várias espécies de plantas ornamentais, que também tem a sua página no Instagram com esse título de Horto Botânico. E ficamos à disposição para quaisquer dúvidas que as pessoas tiverem, né, que quiserem saber mais sobre as plantas ornamentais. Obrigada, professora, e queremos agradecer também a dona Lourdes pela participação.
Nós passamos uma manhã muito gostosa batendo um papo com ela, conhecendo os jardins que ela cuida. E também a gente queria agradecer, né, pela parceria da Vila Vicentina, né, nesse episódio, eles que nos abriram as portas para essa conversa tão gostosa com a Dona Lourdes. E esperamos também que o nosso bate-papo tenha sido muito proveitoso para os nossos ouvintes. Que as informações compartilhadas sirvam de estímulo para quem quer iniciar um contato mais próximo com a natureza e possam enriquecer a prática de quem já se dedica a essa prazerosa atividade. E chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Ciência em Prosa 60+, um espaço para diálogo com cientistas sobre questões do dia a dia de pessoas com mais de 60 anos. Para participar, é só encaminhar para nós as dúvidas que a ciência pode responder. E vamos buscar um professor ou professora da UFLA que possa participar da conversa. Envie sua dúvida para o podcast Ciência em Prosa 60+, pelo WhatsApp. O número é 35 99806 4531. Repetindo, 35 99806 4531. Os episódios estão disponíveis no YouTube. É só procurar por UFLA BR. Você também pode ouvir nas plataformas de áudio Spotify e Deezer. O podcast também é veiculado pela Rádio Universitária 105.7 FM. O Ciência em Prosa 60+, é uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Universidade Federal de Lavras, a UFLA, com apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais, a FAPEMIG. Podcast Ciência em Prosa 60+, seu bate-papo mensal com cientistas sobre questões do dia a dia.